Oi, meu nome é Jéssica, eu sou a mãe do Samuel, que atualmente tem 6 anos, e a gente ainda é paciente aqui no Hospital do Câncer da Santa Casa de Franca. E eu vim hoje contar para vocês um pouquinho da nossa história, de como que foi o diagnóstico até hoje onde a gente está, como é que a gente está hoje, né? Faz 2 anos atrás, em agosto, nesse mesmo período, nessa mesma época do ano, a gente teve o diagnóstico que o Samuel tinha leucemia. Mas até chegar nesse diagnóstico foi muito difícil. Passamos por 5 médicos. Os primeiros sintomas do Samuel foram suor excessivo à noite, né? Que eu percebia que ele dormia e acordava muito suado, a cama muito molhada, muito excessivo mesmo. Cheguei a levá-lo no médico e alguns médicos disseram que era um pouco de exagero, que era assim mesmo, que era o tempo de calor, né? Era um período de muita seca. Depois disso, o Samuel apresentou muita dor nas pernas e na época ele não falava muito bem. Ele dizia: mamãe, tá doendo o osso, mamãe, dói o osso, a perna. E chorava assim, ficava muito prostrado, não queria brincar, né? E aí levei de novo no médico e disseram que era dor de crescimento. Logo depois ele começou a apresentar quedas, mas eram quedas assim que não era normal de uma criança que aprendeu a andar e vai brincar e acaba caindo. Ele estava brincando e de repente ele caía, como se fosse uma espécie de um desmaio, uma fraqueza muito grande. E aí aquilo começou a me preocupar demais, levei novamente do médico e foi uma das quedas que teve, eu levei imediatamente após. Eles disseram que Samuel tinha torcido os pés. Então, por causa dessa torção, ele estava sentindo muita dor e que aquilo era normal. Fizeram até raio-x do pezinho dele. Só que no dia seguinte o Samuel simplesmente parou de andar e começou a se arrastar. Ele arrastava de bundinha assim para tentar brincar, mas o apetite já não estava mais, não queria comer. Era uma criança que dava tanto desespero na gente, porque além dele não estar andando e se arrastando, o Samuel não queria comer nem bala. A gente tentava de tudo, eu e minha família, né? Para ver se ele comia alguma coisa, sorvete. A gente já estava desesperado a ponto de dar qualquer tipo de alimento, assim, até doce para ele, que na época a gente não dava muito. E o Samuel recusava, não aceitava. E isso foi me preocupando bastante. A gente levou de novo no médico, avaliaram ainda que era a questão da perninha, né? O Samuel, no mesmo dia que eu levei, a gente estava em casa assistindo um filme e aí ele pediu para eu levar no banheiro, né? Porque ele não estava andando. No que eu levei, ele começou a apresentar um sangramento nasal, né? Muito grande, mas muito assim, muito diferente do que eu já tinha visto. Em casa mesmo eu tentei colocar a toalhinha para ver se parava de sangrar, igual a gente é acostumado, né? Sangrou o nariz, vamos pôr a toalhinha e levantar a cabeça. E não parava, era muito sangue, foi tanto sangue que saiu do nariz dele que ele começou a vomitar coágulos, né? A gente levou imediatamente no pronto atendimento infantil. Chegando lá, eles colocaram um tampão no nariz do meu filho e transferiram para poder fazer uma avaliação melhor. Só que na época estava muito a questão do Covid e a médica que atendeu ele optou por não investigar e pediu para que a gente, né, fosse observando e tratou como os outros médicos. A gente estava tão desesperado, eu e minha família, que a gente resolveu mais uma vez procurar um atendimento, né, de um especialista, de algum médico, até que a gente conseguiu encontrar um que pediu um hemograma, que os outros não tinham pedido até então, um hemograma para saber o que o Samuel tinha. Né, eles estavam tratando como essa questão de torção na perna, dor de crescimento, sangramento de nariz porque o período estava muito seco. E aí esse médico pediu um exame, um hemograma completo do Samuel e na hora ele fez uma avaliação do corpinho dele. E na região da virilha ele apresentava uma manchinha roxa, além de estar muito pálido, muito cansado, né, já ter parado de andar, ele apresentou uma manchinha roxa na região da virilha
e uma nas costas. Na hora o médico, eu acredito que já deve ter suspeitado de alguma coisa, né? Então ele pediu para que a gente fizesse o mais rápido possível o hemograma para que ele pudesse dar esse apoio para a gente. A gente já saiu do consultório, já fizemos tudo que a gente podia ter feito, conseguiu fazer o hemograma, né? Já pegou o resultado, assim, não demorou muito. E aí ele já veio com as plaquetas extremamente baixas e apresentando linfócitos atípicos. Como eu sou da área da saúde também, na hora eu fiquei um pouco assustada, mas negando a informação. E o médico pediu para que a gente buscasse, principalmente a Santa Casa de Franca, o quanto antes, né? Para poder ter esse acesso ao atendimento que é especializado. Então a gente voltou no pronto-socorro infantil, a gente passou para o atendimento lá e muito rapidamente a gente foi encaminhado para a Santa Casa, e onde a doutora Bruna já estava a postos, né, para poder atender a gente. O diagnóstico ele foi feito depois que o Samuel fez o mielograma, que foi no dia seguinte, muito cedinho, ele já subiu para fazer. Já no dia que ele recebeu a internação, ele já fez uma transfusão sanguínea. Então, assim, quem puder ajudar nesse sentido de doar sangue mesmo, porque foi essencial durante o tratamento, tanto a doação de sangue, de plaqueta, para o meu filho conseguir. Eu até me emociono um pouco, porque a gente vê depois que ele recebe a transfusão, isso, a gente conversando entre as mães também, a vida voltando, porque depois que meu filho começou a receber o tratamento certo, as plaquetas, a transfusão sanguínea, a medicação correta, a atenção realmente que ele merecia, eu vi meu filho voltar a andar, porque era uma agonia. Ele ficou 45 dias no total sem andar, ele só se arrastava. Então eu vi meu filho voltar a andar, eu vi meu filho voltar a comer. Então a vida voltou a partir do momento que a gente recebeu o tratamento correto, né? E Samuel foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda, que é o LLA tipo B, que é o tipo mais comum na faixa etária dele, por ele ser menino, e não tem uma causa específica, né? Pode qualquer criança ter, mas para fazer o diagnóstico precisa pensar nesse conjunto de sintomas e fazer o mielograma. Então, tem tratamento, tem cura, porque a gente passou por vários ciclos, né? Samuel passou por um ciclo de internação, onde ele recebia quimioterapia uma vez por semana. Depois ele passou por um ciclo que ele recebia injeções, mas podia ficar em casa. Aí tinha as assustadoras neutropenias febris, assim, que quando ele tinha febre a gente tinha que correr urgentemente para a Santa Casa, e a Santa Casa, como ele era porta aberta, atendia na hora, assim, a gente, né, para poder fazer os procedimentos corretos, para que o quadro dele não se agravasse. Então, foram altos e baixos, né, mas que hoje, graças a Deus, o Samuel já bateu o sininho. Quando a gente fala muito de bater o sininho, né, ele conta muito isso na escola, porque hoje ele voltou para a escola, que ele bateu o sininho, que é o encerramento do tratamento, né? Ele encerrou as medicações, a quimioterapia, e hoje ele está só em acompanhamento. Então, quando ele entrou na manutenção, ele pôde voltar a ser uma criança normal. Então, eu pude ver meu filho correr igual as outras crianças. Eu pude ver meu filho subir escada, escorregar no escorrega. E graças a Deus eu pude ver meu filho nadar, que era uma coisa que ele queria muito, mas como ele tinha um catéter no peito, que era o Portocad, ele tinha uma questão de pele, uma inflamação que sempre dava, ele não podia nadar, não podia emergir aquilo ali, porque toda vez que ele entrava na piscina, essa criatura dava alguma questão que tinha que ir para a Santa Casa. Mas hoje, graças a Deus, meu filho, ele é forte, ele é saudável, né? Graças à doutora Bruna também, que nosso tratamento aqui no Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa é maravilhoso. A gente não tem
todas as mães, isso é geral, a gente não tem uma coisa para falar, para reclamar, é só elogios, porque meu filho foi salvo aqui e muitos outros, né, que fizeram tratamento. E a gente ganha uma família nova, porque são várias mães, várias famílias que estão nessa mesma luta e que a gente encontra força. E a doutora Bruna incentiva muito isso, né, a gente conversar, a gente tá juntas, né? E é uma coisa que fortalece demais. Hoje, graças a Deus, a gente acabou, né? Samuel tá só em acompanhamento. Agora ele tá de 2 em 2 meses. Logo, logo, se Deus quiser, já vai espaçando. Ele tem que acompanhar 5 anos após o tratamento, né? Então, logo já vai espaçando para uma vez no ano, né? De 6 em 6 meses a gente vai espaçando. Mas graças a Deus, hoje meu filho tem uma vida normal. Graças a Deus, graças ao diagnóstico, né, que conseguiu ser, não foi tão precoce no sentido de, né, do despreparo profissional, da gente precisar ter que ir vários médicos até chegar a um diagnóstico que poderia ter sido feito com um simples hemograma, mas graças a Deus hoje a gente tem, né, a nossa cura e meu filho está normal, indo na escola, né, e desenvolvendo normalmente, igual todas as crianças. E aí a minha história é essa. Espero que com ela inspire muitas mães que estão iniciando aí na luta e que ajude também as pessoas a não desistir, né? Não desistir, buscar o tratamento, buscar a saúde necessária, o tratamento que o filho da gente merece, o familiar da gente merece. Então é isso, obrigada.